Os Estados Unidos, que é o país mais capitalista, pode-se dizer assim, do globo, do mundo, e também a primeira economia, muito desigual, por sinal, que tem muito rico e tem muito pobre também, lançou mão então de um plano econômico, já de certa forma tardiamente, o que mostra que a quantidade de mortes também é muito grande em função do coronavírus, mas lançou mão de um plano econômico de trilhões de dólares para fazer frente ao problema do coronavírus e também os reflexos na economia. Mas por que eu estou falando isso? Justamente para ilustrar que o Brasil também tem que seguir esse mesmo caminho. Mas o Brasil não tem condições de fazer isso, o Brasil não é a mesma... Não se trata de comparar números nessa questão, não é esse o ponto. Os números sim serão diferentes. Não tem como fazer a comparação com a economia, mas a postura, a ação, o fazer o que precisa ser feito quando tem que ser feito. E os poucos recursos que foram liberados para os municípios não chegaram ainda para os municípios. Ainda aguardam a sanção, a confirmação do presidente da República. Por que essa demora? Quer dizer, a coisa é séria. Os municípios estão perdendo a arrecadação, vão perder. Estão lidando como podem com a situação. E acho que da melhor maneira possível. Porque estão tentando preservar as vidas e, de alguma maneira, fazer frente à questão econômica. Então, tem que ter mais opções. E o Brasil pode também fazer isso. Não na mesma escala que os Estados Unidos, mas também tem condições sim de colocar muito dinheiro na economia. E é isso que precisa nesse momento, além, é claro, de tentar amparar os hospitais, dar mais estrutura, que também está difícil de conseguir aparelhos de respiradores, equipamentos de proteção individual. Quer dizer, a gente vai viver, já estamos vivendo uma situação muito complicada. E, não foi o governo que criou essa doença. Não interessa. Não é essa a questão. O governo está aí para atender as pessoas, a economia, as empresas. Essa é a função do governo. Dar suporte. A razão última de ser de um país são as pessoas, a sua economia, a sua vida. Então, o governo tem sim que fazer mais e mais e mais. E a razão está colocada. Não tem... Se isso um dia não foi claro, agora está muito claro. E sem a ação e a estrutura de governo, a gente não vai sair dessa de uma maneira satisfatória. Não existe nenhuma maneira vai ser satisfatória, mas minimamente para reduzir cada vez mais o impacto destrutivo de tudo que está acontecendo. Então, precisamos sim, cada vez mais atuação do governo. Não tem outro jeito. Botar toda a sua infraestrutura, recursos, só assim para fazer frente. E se o governo não fizer isso, cada vez mais, sem dúvida a gente vai ter uma catástrofe que já está em curso no país. É isso aí.